Acho que foi, né? Tá, Começou. Começou para você aí também? começou. Bom, eu não sei se a gente vai esperando também as pessoas entrarem um pouco, né? Mas eu acho que eu posso começar introduzindo, falando, né, qual tem sido o projeto, né? Essa é a quinta semana do Conversando sobre Desigualdades do grupo de pesquisa Desestrutura, né? Que é um grupo de pesquisa da UF, das Ciências Sociais. E meu nome é Ana, eu faço parte do grupo. E começar dizendo que hoje recebo com muita honra o Isaac, né? Que já é um amigo aí de um percurso aí de trajetória acadêmica, né? A gente se conheceu no mestrado, essa, essa fase difícil da fase acadêmica, né, Isaac? Da nossa trajetória. E a nossa sempre foi uma turma acolhedora, né, com bons debates, e sempre lembro com muito carinho do Isaac, assim, sempre aprendendo muito com ele, né, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar, assim, era nas aulas ou então nos eventos que se organizava, e sempre também uma pessoa muito organizativa, muito para frente, querendo organizar e querendo colocar nosso trabalho no mundo, assim, né? Que a gente pudesse discutir, tá? Enquanto pesquisadores, né? A gente se colocar enquanto pesquisadores nesses espaços. Então, eu queria começar falando isso, assim, agradecer muito pelo por aceitar, né, esse convite. O Isaac, ele é formado em Sociologia na UF, tendo seu trabalho, né, de conclusão de curso com o título Policiais no Banco dos Réus, Administração de Conflitos na Justiça Militar Estadual, e também mestre em Antropologia, também pela UF, com o título da sua dissertação, Desarquivar uma etnografia contra o repositório racial, que trata do caso, né, da prisão injusta do Rafael Braga. As lives até aqui, né, do Desestrutura, têm sido muito focadas nos trabalhos de conclusão de curso, né, mas eu chamei também o Isaac com o intuito da gente falar tanto do trabalho dele de conclusão de curso, mas também do trabalho dele de mestrado, né, dissertação, porque são, de fato, trabalhos que a gente estava até falando rapidamente sobre isso, né, Isaac, mas são trabalhos que se relacionam, né, que têm uma continuidade, que têm um diálogo, né, e que tratam sobre temas que são essenciais, né, há muito tempo para serem debatidos, né, já tinham que ter sido debatidos mais, talvez a gente tivesse em outra situação, mas que são temas aí como a violência policial, né, o racismo no nosso sistema de justiça, e acho que nada mais essencial, necessário do que abrir esse espaço aí para você ensinar um monte de coisa para a gente. E aí eu queria, antes da gente entrar, né, no roteiro mesmo de entrevista, assim, queria que você se apresentasse, né, melhor, da forma como você se sente mais à vontade falando aqui, e falar um pouquinho brevemente, né, essa coisa dessa relação entre esses dois trabalhos, então, né, o trabalho de Aham. conclusão da graduação e o do mestrado. E aí você pode iniciar. Assim, bom, como a Ana falou, meu nome é Isaac. Bom, eu fiz graduação em Sociologia e mestrado em Antropologia e isso, embora seja uma apresentação comum, ela não me define exatamente, porque, enfim, acho que como a gente vai ver, assim, no próprio desenrolar da entrevista, tem outras coisas aí que estão me informando de várias formas, né? Enfim, que eu acho que vão entrar, que entram na conversa, mas não só na conversa assim do que a gente está falando aqui, mas também nos meus trabalhos, né? Então, acho que o meu lugar no mundo também diz um pouco sobre o que eu faço, né? Sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido e, enfim, a minha militância, enfim, tudo isso que de diferentes formas eu estou trazendo aqui para conversar com vocês também. Então, acho que eu vou talvez me apresentando melhor durante a conversa, acho que
a gente Uhum. vai falando algumas coisas aí, e acho que é isso, por enquanto. Acho ótimo. Tá. E tem a questão dos trabalhos, eu acho que tem uma linha de continuidade aí muito interessante, e que eu acho que, assim, como é uma live que é de um grupo de pesquisa de graduação, né, que são alunos de graduação, e tem uma perspectiva assim, de apresentar trabalhos de graduação, eu acho que o que eu vou tentar colocar aqui, o que eu vou falar a partir das provocações aí que a Ana fizer, eu vou tentar sempre direcionar assim numa perspectiva de como foi, entre outras coisas, a minha passagem assim do que eu estava fazendo enquanto um trabalho de graduação, porque eu fiz depois enquanto um trabalho de mestrado, né? E assim, focando também que as duas foram desenvolvimentos de pesquisa em si, mas que tem um percurso aí entre elas e que está para além delas também. E eu acho que são esses temas aí que eu acho que tem a ver. Ótimo. E aí eu acho que, né, para começar, a gente tem explicando, né, a gente constrói sempre um roteiro, que é o mesmo roteiro para todos os entrevistados. Também a ideia aqui é que a gente faça, né, uma conversa e no final, já avisando, né, a todos os nossos ilustres convidados aí que estão ouvindo a gente, que no final a gente vai abrir, né, para as perguntas, para o Isaac responder. Então, pode encher o menino de pergunta, aproveitar que ele disponibilizou esse tempo para a gente. E aí, para começar, eu queria fazer duas perguntas, né? A primeira, a qual pergunta a pesquisa responde e por que que você se interessou por esse tema, né? Sim. Bom, quando acho que você me convidou ou recebi o convite para falar um pouco sobre a minha pesquisa, as minhas pesquisas, né, e toda essa trajetória, né, que talvez como eu prefira me referir, enfim, veio várias coisas na minha cabeça, né, entre elas de que para mim necessariamente quando eu penso na qual a pergunta ou quais as perguntas, para mim é um pouco difícil de sintetizar essa resposta, porque ela vem de diferentes lugares, né? Então acho que talvez a forma mais interessante de responder essa pergunta seria identificando esses diferentes pontos que convergem na produção da minha pesquisa. Então, assim, ou seja, as diferentes perguntas que surgem a partir daquilo da minha inserção no mundo acadêmico, ou no mundo de discussão de um tema especificamente. E aí eu já adianto que tem questões, primeiro, de cunho pessoal, que tem a ver com a minha trajetória pessoal, mas também tem perguntas de cunho coletivo, na medida da minha inserção em movimentos, em coletivos, e aí especificamente de movimentos de periferia e movimentos negros. E, num terceiro ponto, são questões também teóricas, né? E aqui eu quero fazer um parênteses que eu acho que é importante para dizer que tanto essas perguntas de cunho pessoal ou de tem uma perspectiva pessoal que tem a ver com a minha trajetória individual, tanto as perguntas que têm a ver com uma trajetória coletiva, elas não são menores do que as perguntas que surgem como questões teóricas, né? Na verdade, a forma como eu tento trabalhar nas minhas pesquisas é justamente que essas perguntas pessoais e coletivas, elas incidem sobre as questões teóricas. E aí, principalmente, a gente falando de um contexto onde determinadas perguntas não são feitas, ou determinadas perguntas são sempre abafadas, e não são feitas de determinadas formas ou por determinados corpos, né? Então, acho que essas acho que antes de falar propriamente das perguntas, é interessante falar daquilo que sustenta essas perguntas, né? E assim, e aí para responder isso, acho que também tem que responder uma pelo menos introduzir assim na minha própria trajetória
como um aluno como estudante de graduação primeiro e depois de pós-graduação. Porque eu entro na universidade como a primeira turma do SISU, então, já impacto de uma política aí na qual eu me insiro na universidade, né, que provavelmente de outra forma eu sou de São Paulo, né, então eu sou nascido e criado em São Paulo, e aí eu vou para o Rio de Janeiro e para Niterói especificamente, através das oportunidades que são criadas por essas vagas, né, então aí já tem um recorte muito específico assim de trajetória, e assim pensar que o curso que eu entro também, o curso de sociologia, que é um curso que é criado também nesse contexto, então tem uma série de questões aí que vão se abrindo aí nesse mundo, né? E aí quando eu entro, uma coisa que eu sinto muito e que é pelo menos para mim, uma continuidade ali de sentimento, é uma certa inadequação. Uhum. E assim, e essa inadequação tem a ver com as perguntas que eu vejo sendo feitas naquele contexto, com os textos que eu leio e com as coisas que eu aprendo ali. Não é que aquelas coisas eram de diferentes formas inúteis ou porque não me serviam, mas porque elas não correspondiam a determinados anseios, a determinadas perguntas que eu trazia para dentro de sala de aula. Então eu me lembro muito bem em diferentes momentos, situações de tensão com professores dentro de sala de aula que eram advindas justamente desse meu descontentamento com aquilo que era discutido, ou da forma como aquilo era discutido. Então eu lembro que numa disciplina de pensamento social brasileiro, que foi logo no segundo semestre de graduação, eu questionei o professor por que a gente não falava sobre questões raciais, embora aquele fosse um curso de pensamento social brasileiro. E eu me lembro que ele fez todo um discurso ali de uns 20, 30 minutos para justificar porque que ele não estava falando sobre aquilo. E a gente estava lendo Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, só que ele estava dando uma abordagem para um outro aspecto, que é inclusive do campo de pesquisa dele. Não é que ele necessariamente tinha que abordar aquilo que eu esperava que ele abordasse, mas é porque as coisas aquilo que ele trazia estava dialogando de determinada forma com aquilo que eu estava trazendo, né? E assim, também para fugir um pouco de uma perspectiva linear, a minha trajetória aí nesse sentido não foi nada linear. Eu entro na universidade com diversas questões na minha cabeça, então assim, a questão aí que eu vou desenvolver mais à frente da violência policial, a questão racial, da justiça criminal, era uma das questões que me atravessavam, mas ela não era a única questão que me atravessava, né? Então, assim, o que talvez não me direcione, mas me dá um certo impulso, foi o convite que eu recebi no segundo semestre para participar de uma pesquisa sobre julgamentos de policiais militares. Então, uma pesquisa com uma bolsa de iniciação científica e tal. E aí, a partir dessa pesquisa, eu me insiro nesse campo de pesquisa sobre segurança pública, violência, justiça criminal. E eu me insiro num recorte muito específico, né? Que era a pesquisa dessa professora, que na época estava pesquisando julgamentos de policiais militares. E desde o início da minha inserção, eu entro no campo, eu entro naquela pesquisa, naquele empreendimento, com várias coisas na minha cabeça. E para mim é muito importante que eu não retirasse essas coisas, ou não tentasse retirá-las ao entrar no campo. Que aquilo não deixassem de ser questões. Que eu não tentasse aquela coisa que algumas pessoas compreendem de maneira, na minha opinião, um pouco equivocada, de que a gente tem que separar as coisas, ou que o nosso conhecimento em outros espaços não pode incidir sobre o nosso conhecimento teórico ou científico. Na verdade, para mim foi muito importante que esse desenvolvimento fosse a partir
das questões que eu trazia. Então, quando eu entro, eu vou estudar julgamentos de policiais militares. Então, uma pesquisa ali que eu estou aprendendo ainda naquele momento o que é pesquisa, como fazer pesquisa, onde fazer pesquisa. E nesse desenvolvimento eu vou trazendo questões, e uma das questões que eu trago, para mim, na minha cabeça era óbvio que era a questão da violência policial, mas eu fui percebendo que aquilo não era uma coisa tão óbvia assim. Principalmente para aquele espaço onde eu estava estudando, que era aí eu vou explicar, a, a Justiça Militar Estadual é onde se julga crimes cometidos por policiais militares, com exceção de homicídio doloso. Todos os outros crimes são julgados quando um policial comete um crime em serviço, ele é julgado pela Justiça Militar Estadual. Então, como... E aí cabe um parênteses, que é um pouco mais que um parênteses, na verdade. Quando eu entro nesse campo de pesquisa, e quando eu entro nesse espaço para estudar esse espaço, eu imagino que eu vou encontrar ali justamente coisas que de diferentes formas me afetam. E aí, assim, eu brinco sempre, eu sempre comento que eu sou uma pessoa que cresceu ouvindo Racionais. Então, e eu cresci ouvindo Racionais a partir da periferia de São Paulo. Eu sempre brinco com os meus amigos de que a primeira vez que eu ouvi o nome do meu bairro que não fosse noticiário policial foi na música do Racionais. Então, essa é uma experiência muito marcante para quem cresceu na periferia de São Paulo. Então, eu cresci e eu vivi boa parte da minha vida com medo de ser criminalizado, com medo de ser responsabilizado criminalmente por coisas que eu não fiz. Eu cresci com a necessidade de me distinguir daqueles que eram criminalizados. E eu cresci com pessoas que também que tinham esses mesmos medos. Então, quando, assim, talvez essa reflexão que eu estou colocando aqui foi uma coisa que eu fui entendendo dentro do processo da minha pesquisa. Mas eram coisas que eu trazia ali para aquele espaço e que acho que talvez uma coisa que mais deixou isso evidente, porque eu pesquisei a Justiça Militar no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu aproveitei que minha família era de São Paulo, então quando eu visitava lá minha família, eu aproveitava para fazer pesquisa na Justiça Militar lá. Então eram duas instituições, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Quando eu fui a primeira vez na Justiça Militar de São Paulo e vi os policiais militares vestidos da forma como eles vestem em São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, eu fiquei com um medo muito grande de entrar naquele espaço e de circular ali. Embora eu fosse pesquisador, eu falasse na entrada, quando eu entrei, que eu era pesquisador, que eu estava fazendo uma pesquisa, aquilo me provocou um medo absurdo de que eles iam me pegar em algum momento, de que eles iam descobrir o que eu estava escrevendo, iam dar um jeito de me prender, que era um medo que eu não tinha no Rio de Janeiro, porque não foi com aquela instituição que eu cresci, ou com a qual eu vivi boa parte da minha vida. Então, isso para mim é muito sintomático e muito importante na constituição da minha pesquisa. Porque aí a minha pergunta sobre a violência... Travou para mim. Caramba, será que travou só para mim? A própria ideia de violência policial... Oi. Agora voltou, tá travado para mim, mas... Ah, tá. Enfim. Tá fluindo. Tá fluindo, vamos embora. Acontece, é coisa do percurso aí da live. Vamos. Não, então, mas aí eu comecei a perceber que essa pergunta, talvez para aquele espaço, ou a pergunta sobre o que é violência policial, para aquele espaço não fizesse tanto sentido. Então, na verdade, eu tive que começar a questionar uma série de coisas que estavam na própria
da própria constituição dessa pergunta, porque ela tinha a ver com a minha experiência de vida, ela tinha a ver com experiências diferentes, ela tinha a ver com um espaço que não reconhece como violência determinadas práticas. Então eu comecei a perceber que os julgamentos que aconteciam naquelas instituições não diziam respeito às torturas, a uma série de práticas policiais cotidianas para as pessoas nas periferias e nas favelas. Eu comecei a perceber que os casos que chegavam ali eram outros, que tinham a ver com questões internas da própria instituição. E eu me perguntava, se esses casos de violência não chegam aqui, aonde que eles param? O que acontece com eles? Então, eu comecei a perceber que, na verdade, o problema ali tinha uma profundidade um pouco maior. Então, as questões que eu fui fazendo nesse processo foram, inclusive, constitutivas da minha pesquisa, porque elas foram formas de me guiar a partir das dúvidas que eu fui construindo, né? Então, se a violência policial não estava presente ali, era por algum motivo. E quais eram esses motivos? Mas a minha própria expectativa de encontrar alguma coisa ali tinha a ver com outros motivos. Então, para mim, era óbvio que eu ia encontrar ali alguma coisa. E quando eu percebo que eu não encontro, na verdade, isso diz muito sobre a própria instituição. A forma como ela administra determinadas situações, ou como essas situações são administradas em outros espaços, como no espaço da delegacia, como às vezes nem chega na delegacia, porque a pessoa nem tem a possibilidade de denunciar. Então, eu fui de diferentes formas por esse percurso, talvez não de nenhuma maneira linear, produzindo essas perguntas que foram me guiando. E aí, quando eu termino esse processo de pesquisa, e também, na verdade, paralelo a esse processo de pesquisa, também tem um processo que está acontecendo antes, durante e depois, que é o processo de me perguntar sobre outras questões que o próprio campo de pesquisa não me dava respostas. Porque, de um lado, se as instituições judiciais não falavam sobre violência policial, o próprio campo de pesquisa sobre violência policial, sobre segurança pública, sobre justiça criminal, também tinha os seus silêncios. E esses silêncios estavam relacionados também a algumas questões que, para mim, eram caras, que é, por exemplo, a questão do racismo. Então, eu comecei a perceber que, isso ainda durante a graduação, que não existiam, em quantidade significativa, pesquisas sobre a questão de violência policial, segurança pública e justiça criminal que focavam na questão racial, ou pelo menos não existia um campo de pesquisa consolidado sobre isso. Então, o racismo era sempre um componente acessório daquelas situações. Ele não se tornava uma questão central. Embora eu tenha conseguido desenvolver, inclusive pelos aportes teóricos que eu tinha na época, que eram repassados para mim na época, aquilo ficou em mim, e assim, eu tentava articular, e isso até uma disciplina que eu fiz, que foi a única disciplina sobre questões raciais, que foi a única disciplina que eu li uma quantidade maior do que um autor negro na disciplina toda. Então foi ali que eu li alguns autores que me fizeram começar a fazer outras perguntas também. Para além da coisa da violência policial, eu comecei a também, porque para mim, antes de entrar na universidade, a questão da violência policial e a questão racial estavam muito interligadas. E na universidade, na academia, eu comecei a perceber que, para muitos pesquisadores, essas coisas não estavam interligadas. E aí o meu desafio foi como produzir de novo essa conexão, como pensar a situação da segurança pública, da justiça criminal, a partir das questões raciais. E aí o que aconteceu comigo é que, a partir de outros espaços de formação, que não as salas de aula, que não as reuniões de grupo de pesquisa, que não espaços de leitura de texto, eu
comecei a partir principalmente da circulação em espaço de coletivo de estudantes negros, o espaço de encontros com outros estudantes negros na universidade, aquelas e conversas nos corredores, e leituras a partir dessas conversas, tudo isso foi me levando a outros lugares que muitas vezes a pesquisa e os aportes teóricos que eu tinha na época não me permitiam. E essas perguntas tinham a ver justamente com o fato da questão racial, para mim e para muitas pessoas, ter centralidade na questão da violência policial e da criminalização de pessoas no Brasil. Então, a partir dali, eu criei uma obsessão um pouco particular de como que eu coloco isso dentro da minha pesquisa. Como que eu não vou ser mais uma pessoa que vai reforçar o apagamento desse tema? Como eu vou ser uma das pessoas que vai trazer essa pergunta coletiva e colocar nela, incidindo sobre questões teóricas? Então, quando eu vou para o mestrado, essa minha trajetória de transição tem a ver também com a minha militância a partir de grupos antirracistas que se formam dentro da universidade. E a partir também da minha participação em algumas pautas ali, como contratação de professores para a cadeira de Relações Raciais, que era uma coisa que não tinha nas Ciências Sociais na época que eu cursei. Então, a minha participação nessas pautas também foi uma forma não só de eu reivindicar uma questão, mas me constituir a partir dessa reivindicação. Então, quando eu me constituo a partir dessa reivindicação, ela começa a fazer parte daquilo que eu também quero fazer enquanto produção de conhecimento. Não só uma questão que eu acho importante, mas como algo que vai ser acoplado à minha pesquisa. E aí, quando eu faço essa transição para o mestrado, e, enfim, e aí onde tem outras reivindicações a partir de lutas antirracistas, a partir principalmente da questão das cotas na pós-graduação, e da implementação dessas cotas, uma série de tensões que são produzidas por isso, para mim aquilo reverbera de uma forma que eu entendo a necessidade de uma radicalização dessa minha própria perspectiva. Ou seja, se eu estou pautando isso enquanto pauta importante, ou como um espaço importante de pauta política, isso também é um espaço importante de pauta na minha produção acadêmica e científica. E aí eu decido centralizar esse tema, e aí a partir de um caso específico, que foi o caso do Rafael Braga, eu construí a minha pesquisa, que aí, porque na graduação a minha pesquisa estava muito baseada em audiências. Então, audiências de policiais militares que eram acusados de algumas coisas, e eu parto para uma pesquisa que vai acompanhar um processo como um todo. Só que o grande desafio que eu enfrento ali de cara é que na verdade, eram dois processos, né? Que é o processo quando o Rafael Braga é preso em 2013 por portar 2 garrafas de materiais supostamente inflamáveis, e o segundo processo, que é quando ele é preso em 2016, acusado de supostamente estar traficando drogas, né? Quando ele é pego por policiais sozinho, perto da casa da mãe dele, onde ele estava em prisão domiciliar. E aí, quando essa situação se desenvolve, só que aí o que acontece? Eu começo a pesquisa em 2018, quando os 2 processos já estão. O primeiro processo já foi julgado em todas as instâncias, e o segundo já tinha sido julgado em segunda instância. E não existia a possibilidade de eu acompanhar as audiências. Então, como que eu participo disso? E aí surge a questão de eu acompanhar o processo a partir dos documentos que são produzidos e a partir da disseminação das informações sobre aquele processo. Porque é um processo que gera um engajamento, é um caso que gerou engajamento,
Então, pessoas se engajaram pela liberdade do Rafael. Então, a partir desse engajamento, a partir da circulação de informações na internet, em sites de notícia, em jornais, revistas e tudo mais, eu acompanho os rastros desse caso a partir dessas situações. E aí, como eu estou na antropologia, eu trabalho a partir de uma perspectiva etnográfica, o que é um outro desafio. Como você trabalha etnografia em documentos, né? Que aí é uma questão aí teórica muito específica, mas que tem a ver com campos consolidados de pesquisa, né? E aí, quando a gente fala de pesquisa em documento ou com documentos, tem toda uma questão controversa, mas que traz ali como posso dizer, um acréscimo para a discussão. Então, tem todo um campo de pesquisa aí consolidado, não só no Brasil, mas em vários países aí sobre a discussão sobre etnografia com documentos, e como tem a ver também com a trajetória daquele documento. Então, assim, o fato de eu encontrar, por exemplo, como que eu acesso os documentos desse processo? Qual que é a forma como esses documentos são possíveis de serem acessados ou não? Se esses documentos são legíveis ou se são legíveis? Qual é a linguagem que eu preciso acessar para acessar esses documentos? E da mesma forma, a questão das redes sociais, ou a forma como eu entro em contato com esse processo. Então, eu traço toda uma trajetória do meu encontro com esse caso, o fato de eu ter participado das manifestações de 2013, o fato de eu ter amigos próximos que eram parte da campanha pela liberdade do Rafael Braga, que estavam ali próximos da família, próximos dele. Então, o fato de eu conseguir acessar esses documentos através de um amigo que é advogado e libera o acesso aos documentos. E eu baixo esses documentos para ler eles assim, porque talvez de outra forma eu demorasse meses ou talvez mais de um ano para acessar, o que impediria a minha pesquisa. Então, assim, tudo isso entra como aspecto da minha pesquisa. Então, como vocês podem ver, a partir dessas 1000 coisas que eu falei, as perguntas que foram feitas e que eu fui fazendo, elas têm um impacto na medida que elas me levam para outras perguntas. Então, a pergunta sobre a violência policial, que se dá no início, ela se transforma sobre uma pergunta de por que essa violência não está presente ali. Ou quais são os mecanismos que impedem aquela violência ali. E na segunda pesquisa, a pergunta que eu faço, sobre se a questão racial está ali presente num processo específico, ela se torna, na verdade, uma pergunta de como a questão racial está presente numa situação processual. Então, muita gente fala, e hoje está muito em moda isso, existe o racismo institucional na polícia, ou existe o racismo institucional na criminalização de pessoas negras. Mas como isso acontece? Mais do que se perguntar se isso acontece, eu resolvi apostar na pergunta de como isso acontece. Então, talvez um passo além da pergunta que eu mesmo fazia e que a gente articula dentro dos movimentos. Assim, a gente, em vez de simplesmente visibilizar essa desigualdade, a gente visibilizar a forma como ela se constitui. Então, assim, eu acho que, enfim, em termos gerais, de maneira um pouco caótica, tem respondido alguma coisa. Não, respondeu muito mais do que, na verdade, eu acho que a pergunta tenta encerrar, né? Você vai além e eu acho que a sua trajetória toda é isso, né, Isaac? Assim, eu fico aqui pensando que bom que você fez a escolha de misturar as duas coisas, né? E por que é isso? Porque também não tem mesmo como separar, assim, né? E a gente vê a necessidade mesmo de misturar as duas coisas, que é, então, as nossas experiências de vida, né? A sua experiência de vida com a sua questão e o que te mobiliza a pesquisar, assim. E muito do que você me falou me lembra, eu estava lendo um texto da Lélia Gonzalez, né, outro dia, e ela está falando exatamente sobre essa questão, né? Assim, isso há muitos anos atrás já falando, cara, eu tô
interessado em saber o que está sendo omitido, né? O que está sendo não dito e por que o não dito. Assim, Sim, e que bom que você faz essa escolha, porque eu acho que você faz, você e tantos outros, né, e nós, enfim, a gente, quando a gente opta por isso, e é uma opção militante, e eu também, eu concordo com você, assim, não tem problema nenhum a gente afirmar isso, quando a gente opta por isso, a gente está transformando, né, a própria universidade, assim, uhum, porque, e aí eu puxando um pouco disso que você falou no final, assim, porque a gente tem que apontar a desigualdade e tal, mas é fundamental que a gente entenda, compreenda com profundidade como ela se estrutura, até para a gente propor mudanças, né? Para a gente propor transformações. E acho que isso também está muito, tá presente, né? Muito assim, desde que eu te conheço, assim, percebo que esse é o caminho. É para além de uma denúncia, né? É um produzir coletivamente outras formas, né? De se fazer ser visto, ser ouvido, enfim. E é isso, essa produção coletiva das coisas, né? Tanto na militância, mas também dentro da academia. E eu acho que esse é um caminho, né? Que a gente precisa apontar mais a coletivização, assim, porque, inclusive, no mestrado, por exemplo, eu sofri muito, né? Com essa forçação que é essa individualização, né? As disciplinas vão acabando, os espaços coletivos ali de discussão vão terminando, e aí se você não tem um grupo de pesquisa, né, consolidado, onde você tem, né, seguramente um lugar para trocar, você se sente muito sozinho, né, tem toda a vida fora dali também, então um trabalho, filho, não sei o quê, e vai te levando para caminhos muito solitários, assim, acho que é importante a gente fortalecer, né, cada vez mais essas caminhadas coletivas, assim, dentro da academia. E aí, partindo assim para a nossa terceira pergunta, seria como a questão da desigualdade é tratada no seu trabalho? Que acho que tem a ver com esse gancho que você deu no final, né? Que é sim, perceber como ela se estrutura. então, porque eu me lembro muito bem de que isso já num processo posterior, inclusive de escrita da minha dissertação, eu assisti uma defesa de banca de tese, de doutorado na UFRJ, que estava a professora Márcia Lima, que é professora da USP, e ela estava falando sobre, enfim, dissertando lá sobre a pesquisa que ela estava avaliando como parte da banca, e ela chamou a atenção, era uma pesquisa sobre a questão racial na saúde, e aí especificamente na saúde de mulheres negras, e ela faz uma distinção que para mim foi bastante importante no processo de construção mais final assim do meu trabalho de dissertação. E que, de certa forma, eu percebi que de diferentes maneiras, ele já estava presente no meu trabalho, mas sem ter uma consolidação dessa forma como ela colocou. Mas ela faz uma distinção entre trabalhos que estudam a discriminação e trabalhos que estudam a desigualdade. E ela chama a atenção que aquele trabalho que ela estava avaliando, ele conseguia construir uma interseção entre esses dois pontos. Ou seja, ele conseguia demonstrar como aquela discriminação específica produzia desigualdade. Então, a pergunta que sustentava aquela, aquela, aquela pesquisa não era se existia desigualdade e também não era se existia discriminação, mas era como a discriminação constitui a desigualdade. Ou seja, como aquela situação replicada de maneira contínua, ela acaba por produzir uma situação desigual. E aí, a partir dessa elaboração dela, eu comecei a visibilizar, inclusive, melhor a minha própria trajetória de pesquisa. Obviamente, na graduação, isso se coloca de outra maneira, porque ali eu não estou estudando pessoas ou pessoas em situação de desigualdade, estou estudando policiais militares sendo julgados.
Só que a desigualdade que, em tese, está ali, ela está na, na ausência dessas situações, ou das situações de violência ali naquela instituição. Então, o fato de não acontecerem, ou de não chegarem até lá processos de pessoas que denunciam policiais por suas condutas violentas, expõe de diferentes formas a desigualdade na hora de tratar judicialmente as pessoas, ou as pessoas a partir dos casos nos quais elas se inserem. Já talvez no trabalho de dissertação, isso esteja um pouco mais evidente, porque eu estou estudando ali como aquele processo penal, criminal, como que foi possível dentro daquele processo porque assim, a pergunta que eu faço é como foi possível prender o Rafael com provas tão precárias? Então, assim, o que eles tinham ele estava com 2 garrafas, uma tinha pinho-sol, outra água sanitária. Isso é a fala dele, né, no testemunho dele. E os policiais vão dizer que em uma dessas garrafas havia álcool, que é esse álcool de cozinha. E aí, supostamente, esse álcool seria usado como coquetel Molotov, mesmo estando em uma garrafa plástica. E o próprio laudo, que assim, eu recomendo, quem quiser, quem se interessar, leia justificativas de processos criminais, ou leia as elaborações. São coisas fantasiosas, ou seja, o mesmo laudo que é usado para responsabilizar criminalmente o Rafael e, e prender ele e condenar ele a 6 depois de prisão, diz que existe um conteúdo inflamável em uma das garrafas, mas que aquilo não pode ser usado como coquetel Molotov. Então, assim, o mesmo laudo diz 2 coisas e o que acontece? Tanto o promotor quanto o juiz se apoiam em uma descrição daquele material, que é a primeira descrição na qual fala que tem um conteúdo inflamável, para poder construir a justificativa deles. Então, a minha pergunta é como que foi possível fazer isso? Como que essa situação... E aí, o que eu faço é tentar rastrear em todo aquele percurso de criminalização a forma como eles se referiam a ele, como ele era registrado nos papéis, a forma como eles elaboravam as ideias sobre ele e a forma como aquelas justificativas se encontravam. Para, a partir daí, entender qual é a estrutura que rege aquele discurso judicial na hora de... Porque, assim, eu sabia que eu não ia encontrar ali, vamos prender ele porque ele é uma pessoa negra. Só que eu sabia, ao mesmo tempo, que o que estava fazendo com que ele fosse preso e condenado tinha a ver com a questão racial. Mas como que eu articulo uma questão que está ali, mas não está evidente? Eu tenho que buscar justamente nesses critérios não evidentes a evidência de algo que eu estou, de certa forma, buscando ali. Então, é um processo aí de desconstrução ou de investigação que vai para além daquilo que é dito, que está a partir daquilo que o pessoal vai chamar de racismo institucional ou racismo estrutural, que é para além de um racismo dito propriamente. Que aí a gente pode dizer que é um racismo que é aquele racismo no qual o Brasil é constituído. Então, a partir dos aspectos do processo, eu vou
entendendo a forma como aquela desigualdade se estrutura. Então, como que o juiz e o promotor, que eram essas pessoas, elaboram ideias sobre o Rafael? Quais eram essas ideias que eram elaboradas sobre ele? Qual era o conteúdo, e aí qual que é o conteúdo implicitamente racial que está ali naquele... Então, assim, quando eles dizem que o Rafael é um criminoso incorrigível, quais são as ideias que estão sustentando, já que eles estão falando sobre a natureza de alguém? Então, essas ideias estão respaldadas em todo um discurso eugênico que se estruturou no Brasil a partir de diversos teóricos que vão dizer que a natureza de pessoas negras é degenerada. Então, como que essas elaborações, na verdade, elas têm um amplo processo aí de legitimação histórica. Mas perguntar como isso está sendo elaborado no dia a dia de um processo é um desafio um pouco maior do que você dizer que isso existe. Então, o que eu comecei a perceber ali naquele e aí o que eu faço? Eu constituo um conceito a partir da minha análise daqueles documentos, que é de arquivo racial. Então, eu vou dizer que, por uma série de motivos que eu vou elencando no decorrer do meu trabalho, aquilo que está ali, eu posso... Porque, assim, o conceito, entre outros, que são vários conceitos que a gente usa, que a gente aprende, são formas da gente organizar a nossa atenção. Então, quando eu digo relações de poder, ou quando eu digo hábitos, ou quando eu digo, sei lá, qualquer outro conceito de qualquer outro sociólogo ou antropólogo, eu estou, de alguma forma, organizando minha atenção para um aspecto específico. Então, quando eu falo que aqueles documentos constituem um arquivo racial, eu estou dizendo que eu estou buscando naqueles documentos as características racializadas nas quais o Rafael está sendo julgado, a partir das quais o Rafael está sendo julgado. Então, a partir dessa elaboração, o que eu vou distinguir ali e elaborar é justamente que a possibilidade ou a condição de possibilidade do Rafael ser condenado se estrutura a partir do que eu vou chamar de precariedade do Estado, ou seja, a presença precária de provas, ou a não necessidade deles precisarem provar que o Rafael é culpado, justamente por sua condição racial, faz com que... Então, a precariedade na qual eles avaliam o Rafael é aquela que permite que ele seja condenado. Então, assim, só é possível julgar precariamente quem é considerado precário pelo Estado. Então, assim, porque se é uma pessoa que tem uma posição estruturalmente privilegiada, eles não vão julgar da mesma forma. Então, essa que é talvez a tentativa de um salto aí de compreensão que eu elaboro nesse trabalho. Então, voltando para a coisa, como que essas perguntas, na verdade, me levaram para eu pensar a desigualdade a partir da sua conformação cotidiana nesse processo específico, ou nesses dois processos especificamente. E, assim, esse longo processo aí, né, de legitimação desse racismo no nosso sistema de justiça e que perdura até hoje, né? Não sei se você viu o caso do Sinhá, um homem jovem também aqui, morador do Complexo do Lins. Uhum. Recentemente, né, teve uma campanha pela libertação dele, simplesmente isso, assim, ele foi confundido num assalto, foi confundido, um homem jovem, negro, e é isso, ficou dias na prisão, até Sim. o dia que um juiz resolveu, hoje, sei lá, eu tô de bom humor, vou abrir aqui Sim, o caso daí... dele. É isso, né? As pessoas que estão submetidas a
esse bel prazer, né, desses homens brancos Sim, que exatamente. dominam a nossa justiça, assim. Enquanto, né, como você vai falando, assim, se você lá, um jovem branco rico, teria ali a pressão, né, do poder racial e do poder econômico falando para o juiz ir lá Sim, resolver a questão dele. E a casa do Sinhá traz muito disso que você falou também, que todo momento da campanha por ele era a comprovação de que ele era um cidadão do bem, então ele é um cidadão trabalhador, que sim. estuda, que, né, então as pessoas têm que se provar merecedora da atenção do Sim, Estado, né, para se fazer a justiça. sim, e isso é muito interessante, porque isso, no caso do Rafael especificamente, ele produz um efeito que eu vou chamar que é um efeito de pêndulo. O que aconteceu? O, as pessoas que exigem ou reivindicam a liberdade do Rafael, uma parte delas começa a reivindicar essa liberdade a partir de determinados aspectos. E aí o meu argumento é que esses aspectos também racializam o Rafael. Então, como que eles vão reivindicar, ou não todos eles, mas uma parte deles, como que eles vão reivindicar essa liberdade? Eles vão reivindicar essa liberdade porque o Rafael não estava na manifestação, porque ele não sabia nem quem era o governador. Então ele não podia estar lá. Então o Rafael não sabia o que era aquilo. Eles vão colocar ele como uma pessoa menos inteligente, ou seja, incapaz de poder reivindicar a si mesmo como alguém. Então, por isso, o Rafael precisaria de outras pessoas para reivindicá-lo. Então, uma das coisas que eu vou analisar ali é como que a própria construção da imagem pública do Rafael em relação a uma parte desses militantes também acaba por racializar o corpo dele e torná-lo alguém passivo diante dessa situação. Alguém que não tem uma ação, uma agência própria. E é interessante porque a ideia de pêndulo é justamente porque, de um lado, ele é um criminoso incorrigível, e do outro, ele é alguém, um agente passivo, que precisa de ajuda externa. Então, o meu argumento é que esses dois lados produzem um tipo de racialização que nega a humanidade dele. E aí o uso da imagem dele em um monte de coisa, e que foi uma das coisas que foi muito marcante do processo, sem muitas vezes autorização ou qualquer tipo de participação. As pessoas usavam a imagem dele para qualquer evento. As pessoas falavam dele sem nenhuma responsabilidade em relação àquilo que estava acontecendo. Então, foi possível usar a imagem dele ou elaborar articular essas ideias justamente porque ele era um corpo entendido como modulável a partir dessas ideias. Então, assim, o que eu argumento ali é que esse arquivo racial ele contém diversas ideias, que são ideias desde que pessoas negras são degeneradas, ou que, não, ou que são incorrigíveis, ou que são criminosas, até ideias de que pessoas negras precisam de ajuda, precisam de tutela. Então é o mesmo arquivo racial que contém ideias diferentes. Então é interessante porque aí, essa reivindicação de humanidade muitas vezes produz a própria desumanidade. Então é interessante como a gente pensar também esses dois movimentos. Então, assim, a responsabilidade que se tem na hora de reivindicar determinada coisa a determinada pessoa. Como que a gente não esvazia a humanidade da pessoa, como a gente não deterioriza determinados aspectos da humanidade. E acho que até um trabalho como o seu, né, que está investigando a fundo, com profundidade, como é que isso se estrutura, né? Ele inclusive ajuda, né, assim, dá material para cada vez mais essas formas reivindicatórias se aprofundem também, né, e não fiquem, não racializem mais, né, não reproduzam mais